O aumento no IOF que o governo anunciou na semana passada afeta várias operações financeiras, entre elas compras internacionais e de moedas estrangeiras. Para explicar como o imposto maior afeta essas operações, eu converso agora com Sara Uska, especialista em cripto no Bitbank. Sara, boa tarde para você. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Ô Sara, para compras internacionais, os bancos oferecem várias opções, vários cartões diferentes, né? O pré-pago, o de débito, o de crédito. Existem condições diferentes para alguns cartões especiais. É um momento em que o cliente, né, a pessoa que precisa fazer essas despesas lá fora, tem que pesquisar, tem que buscar opções que eventualmente possam oferecer uma condição mais atrativa, apesar do IOF valer aí a rigor para todo mundo? Boa tarde, tudo bom? Obrigada primeiro aqui pelo convite. E é a hora de pesquisar mesmo, né? Então hoje a gente tem diversas opções, como você falou, de contas nacionais, contas internacionais e também a opção das criptomoedas como uma alternativa para fazer transações internacionais agora, né? Então a gente está ouvindo muito falar das stablecoins como uma alternativa, mas o IOF foi só uma luz que foi colocada às stablecoins, que a gente já vem falando, né, no mercado de cripto das vantagens desse tipo de transação há muito tempo, porque diferente das transações tradicionais, com as stablecoins, a gente consegue desburocratizar muita coisa. Então, dando um contexto rápido aqui, né? As stablecoins são aquelas criptomoedas que têm o seu valor pareado a uma moeda fiduciária, como o dólar, o euro. Então, a gente tem o USDT, o USDC, que são pareadas ao dólar, por exemplo. E o mercado cripto, ele é global, ele é 24 por 7 e ele tem menos intermediários do que no mercado tradicional. Então, a gente consegue fazer essas transações em stablecoin, como o SDT, por exemplo, para fora do país, utilizando as stablecoins. E o mercado de stable está crescendo muito aqui e lá fora. Então, a gente já tem muitas empresas já recebendo pagamentos já em stablecoin, não precisando fazer essa transição para moeda fiat. Por isso que elas são uma ótima alternativa, tá? Para a gente ter uma ideia, peguei esses dados hoje para trazer atualizado aqui, em maio de 2025, o mercado de stablecoins está com um volume global de 200 bilhões de dólares, né? Então, peguei esses dados da Forbes de hoje, então, para a gente ver como isso está grande. No Brasil também. Então, de 2023 para 2024, só que no Brasil, a Receita divulgou que a gente teve um crescimento de quase 25% no uso de stablecoins. Várias empresas, inclusive o Bitbank, estão se preparando para produtos por conta dessa demanda que está tão crescente, né? A gente tem um produto também está desenvolvendo justamente para essas transações. Então, quem está pensando em fazer pagamentos internacionais tem que considerar stablecoin aí não só como uma alternativa à IOF, mas como um meio que quem não se adaptar agora está beirando aí a obsolescência, viu? E a stablecoin, pelo menos nesse momento em que a gente conversa, não tem IOF. Não, então, aí quando você vai fazer a transação direto de stable para fora do país, né, você está transacionando stable de um país para o outro, quando você não faz essa conversão, aí não tem IOF, porque você não saiu ali da cripto, né? Você não foi para fiat. Então, se você faz um pagamento para fora do país e essa empresa também aceita stablecoin, por exemplo, você não vai ter a incidência do IOF. E aí, na hora de tornar a stablecoin de volta para a moeda local, seja ela, enfim, na hora de voltar para o real aqui, por exemplo, também não paga IOF. Não, quando você faz a conversão, aí você tem o IOF, mas se você usa uma conta global, por exemplo, e você passa de cripto daqui para a conta global, seja do país que você estiver mandando, Estados Unidos, o que for, e daí você faz a transição lá, aí você não tem. Mas quando você tem uma conta global de cripto, se você tem uma conta global de fiat, que a gente fala, né, de dólar, de euro, aí em algum momento você vai precisar fazer esse câmbio e vai ter incidência do IOF, sim. E como é que está a regulação da stablecoin no Brasil, Sara? Sim, as criptomoedas no geral, elas estão passando ali por um processo de regulação, então o Banco Central já fez diversas consultas públicas e as stablecoins também estão em pauta. A gente não tem essa regulação definitiva ainda hoje,
Câmbio está sendo abordado também nessas consultas públicas, então a gente tem a consulta pública 111 aí do Banco Central, que já está encerrada, mas que discute justamente câmbio e stablecoins. Então, a previsão que o Banco Central deu para a gente aí é que até o segundo semestre desse ano a gente já tem uma regulação definitiva para as criptomoedas, o que já vai englobar as stablecoins também. Agora, só para ficar bastante claro, essa regulação está em preparação, mas nesse momento a operação pode ser feita. Pode, sim, pode ser feita. Todas as operações com cripto, tudo que eu falei aqui, isso é totalmente legal. Acontece que eu falo que o Banco Central está organizando a casa, né? Então é um mercado muito novo. A gente tem coisa aí de um pouco mais de 15 anos que o mercado cripto existe, e o Brasil, inclusive, é um dos países do mundo que mais está avançado nessa regulação. Então, todas essas transações aqui que eu comentei, elas são legais, mas os detalhes estão sendo organizados tanto por Receita Federal, quanto CVM, quanto por Banco Central, e eu acredito que é uma regulação que vai ter, como a tecnologia sempre precede a regulação, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter muitas atualizações aí ao longo do ano, mas a norma sai agora, segundo o Banco Central, no segundo semestre de 2025 já. Sara Uska, especialista cripto no Bitbank. Obrigado, Sara, pelas suas explicações aqui. Boa semana. Obrigada, boa semana.